E o que a gente está vendo aqui, ó, é na região anexial do paciente, uma estrutura cística, feinha, esquisitinha, que se você falar para mim assim, João, isso aí parece um abscesso, eu vou concordar com você. Sabe por quê? Porque realmente o abscesso ele pode ter várias formas de apresentação. E na imagem nem sempre você vai conseguir fazer o diagnóstico de abscesso só baseado na imagem. Você vai ter um padrão de apresentação que você vai, à medida da clínica do paciente, conseguir definir se é um abscesso ou não. Claro, eu estou falando de ultrassom, né? Quando a gente parte para ressonância e TC, fica um pouco mais fácil da gente definir se é um abscesso ou não, mesmo sem a clínica. Mas nunca é totalmente fácil. A clínica é sempre matadora para a gente definir se uma coleção é um abscesso ou se é de qualquer outra natureza, tá? Então aqui na ultrassonografia a gente está vendo aqui o ovário, eu vou circular para vocês, tá? Eu comi um pouquinho, cortei um pouquinho o ovário, vou circular de novo. E dentro desse ovário a gente está vendo uma lesão cística. Só que essa lesão cística ela não é homogênea, né? Dentro da lesão cística tem umas áreas mais hipoecóicas, irregulares. Tá vendo aqui, ó? Meio que parecendo umas septações, uns debris internos ali dentro. Isso é o que a gente chama de um cisto complexo. E cisto complexo não é sinônimo de neoplasia. Cisto complexo é aquele cisto que não é bonitinho, aquele cisto que tem algum material ali que é complexo, não é simples, é complexo. Então, um cisto com debris, um cisto com septo, um cisto com alguma coisa, é um cisto complexo. Mas no cenário que você está diante de uma paciente feminina que está no período da idade fértil e que fez uma dor súbita e intensa, está com dor abdominal pélvica que começou de forma súbita, você ver isso daqui para você tem que te alertar para a possibilidade de cisto hemorrágico. Então, o que é o cisto hemorrágico? O cisto hemorrágico é um cisto funcional que a paciente tem que começa a sangrar para dentro dele mesmo. Então, imagina que ela tem um folículo dominante e por algum motivo esse folículo começou a sangrar. Ele vai começar a sangrar para dentro dele e aí ele dilata. Quando ele dilata, isso dói, tá? Ele dilata, dói, inflama, o ovário aumenta, então dói esse processo. E é um processo que gera uma dor, na maioria das vezes, súbita. Ah, João, e o corpo lúteo hemorrágico? É a mesma coisa, só que ao invés de ser um folículo, de ser um cisto funcional normal, ou sei lá, é um corpo lúteo, que já é aquela fase pós-ovulação, né? Depois que ovula, fica aquela imagem lá com uma parede mais espessada, que se sangrar também vai fazer um corpo lúteo hemorrágico. Ou seja, a fisiopatologia é a mesma, o que está acontecendo é a mesma, o raciocínio é o mesmo. Beleza? Então o que a gente vê? Na maioria das vezes a gente vê um cisto em imagem cística complexa. Mas João, existe algum aspecto de imagem que fala muito a favor de cisto hemorrágico no ultrassom? Que eu olho assim e se eu conseguir bater o olho e reconhecer, eu provavelmente estou mesmo olhando um cisto hemorrágico? Existe, tá? O aspecto mais clássico de... Eu vou voltar nessa imagem aqui depois. O aspecto mais clássico de cisto hemorrágico é o que a gente chama de cisto com aspecto rendilhado. Então, cisto com aspecto rendilhado é quando a gente vê uma imagem cística no ovário e o interior dela não é simplesmente chuviscado, não é simplesmente hipoecóico. É como se tivessem várias travezinhas, ó, no interior dela, formando uma espécie de tela, tá? É um negócio que é um pouco subjetivo de eu te falar assim, mas é basicamente isso. É como se você estivesse vendo um quadriculado dentro daquele cisto, beleza? Então, esse cisto de aspecto rendilhado é clássico de cisto hemorrágico. É o tipo de imagem que não é para você ficar enchendo a cabeça da paciente de minhoca, ficar dizendo, isso aqui pode ser uma neoplasia, não se podem afastar outras naturezas. Não. É para você colocar que a principal suspeita é cisto hemorrágico ou corpo lúteo hemorrágico. Não é para deixar a paciente com dúvida, não é para deixar o médico com dúvida. Se você não está seguro de fazer esse diagnóstico, é porque você não é para estar fazendo ultrassom ainda. Você tem que estar apto a reconhecer esse tipo de imagem aqui para fazer ultrassom e não sair botando minhoca na cabeça das pessoas, tá?